Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Amém. Queridos irmãos, o cenário deste grande milagre divide-se entre 2 reinos. A Síria, cuja capital era Damasco, possuía um poderoso exército sob o comando do general vitorioso, porque a Bíblia diz que ele era um general vitorioso, e quem lhe dava as vitórias era o próprio Deus, chamado Naamã. E do outro lado, nós temos Israel, cuja capital era Damasco. Isso porque o reino de Judá havia sido dividido em 2, mas a diferença é que Israel possuía o Deus dos exércitos e um profeta cognominado Homem de Deus, cujo nome era Eliseu. Nessa intermediação entre a Síria e Israel, ou entre Naamã e Eliseu, existe uma menina. Essa menina, nós observamos que o seu nome não ganha registro bíblico. Tudo que nós sabemos dessa menina é que ela era uma escrava judia e que trabalhava na casa de Naamã. Essa escrava tinha um diferencial: ela servia ao Deus Todo-Poderoso e, por ser fiel a Deus, não negou o seu testemunho. A história sagrada nos diz que esta menina, ela não perde a sua essência, não perde a sua comunhão com Deus, não perde a autoridade divina de testemunhar do Deus que ela servia. O versículo de número 3 do capítulo que nós lemos diz assim: e disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Observe que, mesmo sendo escrava, mesmo estando a serviço na casa de Naamã, e aí eu preciso entender que um escravo não tem direito a nada. A gente costuma dizer que o escravo tem direito a dizer sim, senhor, não, senhor, e posso sair. É tudo que o escravo tem direito. Mas quando um escravo, ele é cheio da autoridade de Deus, quando o escravo conhece o Deus que ele serve e está à disposição do seu Deus, ele quebra todos os paradigmas, ele quebra todas as barreiras, confiando no seu Deus e testemunhando do poder do seu Deus. E foi isso que a menina fez. Eu não tenho direito aqui, eu sou escravo, estou fora do meu país, mas eu tenho Deus. Aleluia. Eu sirvo a esse Deus, e é dele que eu vou testemunhar. Aleluia, Jesus. E ela prestou o seu testemunho à sua patroa. Ela disse para ela:
dera, tomara, seria interessante que o meu Senhor fosse em Samaria. Observe que aqui não tem nome de ninguém. Ela não utiliza nome, porque quem fala em nome do Senhor não precisa utilizar o seu nome. Aleluia. Quem fala em nome do Senhor não precisa utilizar o nome de ninguém. Basta falar em nome do Senhor. E não foi diferente, foi isso que ela fez. Ela disse: quem dera, tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Aqui nesse versículo, nós vamos observar que a cena, ela se abre de uma forma que nós percebemos um grande vazio. Aqui por um momento, sai da cena principal os reis da Síria e o rei de Israel. Não se menciona o nome deste rei. Também sai de cena o nome do general Naamã. E ainda sai de cena o nome de Eliseu, o profeta, ficando apenas a anônima menina, um senhor leproso e um profeta. Aleluia, oh glória! Aqui só aparece a menina, que é anônima. Os outros nomes foram dispensados, e fica um senhor que é leproso, e também é dispensado o nome do servo de Deus. Ele apenas é registrado como o profeta. E nesse registro nós vamos encontrar aqui o propósito de Deus. Aleluia! O propósito de Deus tinha em demonstrar para todos envolvidos nesse episódio que só Ele é o Senhor. Aleluia! Só Ele é Deus. O maior problema aqui nesse momento é uma doença incurável para aquela época. Com certeza, o segundo homem mais importante da Síria está infectado por aquela enfermidade. E a menina observa alguma coisa. Isso é muito interessante, porque ela observa. O que ela observa? Ela observa a luta incessante em busca da cura daquele homem poderoso, e ela, naquele afã de ajudar, aguarda o momento de abrir a sua boca e falar. Existe um momento, e ela estava esperando este momento. Aquela serva de Deus percebe que os recursos físicos, os recursos medicinais e até mesmo os recursos espirituais se esgotaram. Por que eu trago aqui os recursos espirituais? Porque, segundo a história, a Síria possuía vários deuses, e com certeza Naamã teria recorrido a alguns desses deuses. E ela, em meio a nesse momento em que todos os recursos se esgotam, ela ativa a sua fé e brada com poder, com graça e com unção. Amém. Oh, aleluia! É nesse momento, é nessa hora, que tudo esgota, que tudo vai embora. Esse tudo vai embora, essa hora é tão individual que nós não conseguimos entender por que aquele irmão suporta um pouquinho mais. Eu ouvi aqui o presbítero dizendo que tem gente que pede de hoje para receber amanhã, e ele aguarda 7 meses, 8 meses e não tem nenhum problema. Esse é o motivo que aquela menina observava o final de todos os recursos, porque para cada um o
tão forte foi a palavra dessa menina que Naamã resolveu ir ao encontro do profeta. Quando o crente abre a boca, revestido do poder de Deus, ninguém consegue resistir. Naamã, a história bíblica diz que Naamã sai da sua casa, do seu aposento, vai ao rei da Síria e ele vai contagiado pela palavra daquela menina. Lá na minha casa tem uma escrava e ela disse com tanta segurança que se eu for na terra dela, tem um homem cheio do poder do Deus dela lá, e ele me restaura, eu quero ir lá. E quando Deus fala, ninguém resiste, porque a Bíblia diz que o rei da Síria imediatamente providenciou uma carta aberta. Podia ter colocado dentro do envelope, lacrado a carta, chega lá e entrega ao rei de Israel. Ele não, ele deu uma carta aberta, e a carta dizia: quando essa carta chegar na sua mão, Senhor rei de Israel, saiba que eu, o rei da Síria, estou enviando Naamã para ser curado da lepra. É nesse momento que nós observamos um erro. Qual é o erro que nós observamos? Observe bem. A menina não mandou Naamã falar com o rei de Israel. Ela disse que era para procurar o profeta. Nós não podemos errar. Não podemos errar, porque o erro traz circunstâncias que nós não queremos. E foi o que aconteceu. Por quê? Quando Naamã sai da sua casa, ele faz um prognóstico da sua recepção. Eu sou um general, eu tenho várias condecorações, vou chegar a uma autoridade em outra terra, recomendado pelo rei, e aí então ele vai me receber com todas as pompas que é do meu patamar. É isso que ele fez. Só que Naamã se apresenta ao rei de Israel, e ao invés de ser recebido com palmas, o rei ficou indignado. É isso que a Bíblia diz. O rei ficou com raiva. Será que o rei da Síria quer guerra comigo? Será que o rei da Síria quer briga comigo? Eu não tenho poder para curar ninguém. Mas a Bíblia diz que quando o rei da Síria toma essa atitude, o homem de Deus está ali perto. Olha, interessante está o homem de Deus por perto, né? O homem de Deus está ali perto. E aí, diante do desapontamento de Naamã, o homem de Deus ouve as palavras do rei, e ele diz: não precisa se preocupar, não, manda ele vir falar comigo, deixa ele vir falar comigo. Eu penso que Naamã pensa: bom, o rei não me recebeu bem, mas o profeta vai me receber muito bem. Por que ele pensa isso? Naamã estava acostumado com os atos cerimoniais que eram realizados pelos ministrantes da Síria. Naamã estava acostumado com as práticas visuais e mecânicas do seu país. Isso não é muito diferente não, porque hoje nós vivemos a mesma coisa, né? Nós temos muitas práticas cerimoniais. O trabalho, a obra, quem faz é Deus, não sou eu. Não é quem dirige o culto, não é a nossa liturgia que vai fazer com que Deus opere o milagre, é Ele quem opera. Naamã estava esperando exatamente isso, que algum ato cerimonial fosse específico para ele. Quem sabe colocar na primeira cadeira do templo, quem sabe mandar como estender um tapete vermelho para ele passar. Era tudo isso que
e cheia de autoridade. Aleluia. Todos que vieram aqui e usaram esse microfone me fizeram mover dentro de mim pela presença do Espírito Santo aqui neste lugar. Simples. Eu ouvi várias vezes alguém dizer assim: olha, lá é um lugarzinho pequeno, muito simples. Nós estamos fazendo uma congregação. Só que quando eu cheguei aqui hoje, esse lugar simples era tão grande. Aleluia. Um lugar tão envolvente. Aleluia. Tão cheio da graça de Deus, que eu percebo a mão do Senhor sobre nós aqui de uma maneira tão especial. Já vi alguns irmãos derramando lágrimas aqui dentro. Não só eu, como vi aqui o contágio do Espírito Santo, aleluia, movendo dentro de nós. Oh, que lugar maravilhoso. Aleluia, oh glória. E foi isso que aconteceu. O profeta dá uma ordem simples, mas cheia de autoridade. O verso 10, que é o tema deste evento, diz assim: então Eliseu lhe mandou um mensageiro. Irmãos, você tem ideia da decepção? Primeira decepção, eu pensei que ia ser recebido com honras, e sou recebido com ira, porque o texto diz que o rei ficou indignado. Segunda decepção, alguém assume de me receber, eu penso que você bem recebido, ele nem me recebe, manda um recado por alguém. Oh, aleluia. Mas se esse recado vem de Deus, receba. Aleluia. Se esse recado vem de Deus, receba. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. E ele dá o recado, o moço chega lá e dá o recado. Ó, a ordem que eu trago é para o senhor ir lá e mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Quando essa ordem chega, nós vamos observar que o homem de Deus, embora não seja o principal a falar, mas pela autoridade de Deus ele consegue trazer à tona o que estava dentro de Naamã. Quantas vezes Deus quer fazer alguma coisa na nossa vida e o que tem dentro de nós, né? Nós costumamos botar a culpa no diabo, né? Porque o inimigo está fazendo isso, que o inimigo está fazendo. Agora nós temos o diabo mais a amiga dele, que é a internet, né? Aí a gente bota a culpa na internet, acho que eles são casados, né? Aí a gente bota a culpa na internet, bota a culpa na rede social, aí bota a culpa. Não. Vamos para a palavra de Deus nesta noite. Quantas vezes Deus quer operar na nossa vida e o que tem dentro de nós, esquece o diabo para lá que nós não temos nada com ele, é o que tem dentro de nós, impede o agir de Deus na nossa vida. Aleluia. Mas que bom que Deus sempre levanta alguém para nos despertar, ao invés de despertar de fora para dentro. Porque quando a gente fica olhando as coisas de fora, a gente só olha para fora. E Deus quer que a gente olhe para dentro. Aí Deus usa alguém para que a gente possa olhar por dentro. E não foi diferente com Naamã. O texto diz que quando Naamã ouve as palavras ou o recado de Naamã, Deus traz à tona o espírito exaltado de Naamã. Mas ao mesmo tempo vem à tona o poder sobrenatural do nosso Deus. Aleluia, oh glória, aleluia. As palavras de Naamã, e não foram poucas, as palavras de repúdio de Naamã, diante da atitude do profeta, elas revelam tudo o que ele tinha dentro. Naamã disse, eu vou parafrasear nesta noite, Naamã disse mais ou menos assim para o profeta: não desço da minha plataforma, eu sou o general Naamã.
Na minha terra, eu tenho tudo que eu quero. Na minha terra tem rio de água limpa. Na minha terra tem uma liturgia impressionante nos templos. Na minha terra tem até quem me coloca para sentar na primeira cadeira. E agora eu venho aqui em outras terras para ser mandado banhar nas águas sujas do Rio Jordão. O que Naamã não percebeu é que nesse momento o Espírito de Deus estava usando Eliseu para tirar de dentro dele tudo aquilo que estava impedido, até porque lá no começo do texto diz que Naamã era vitorioso porque o Senhor, e o Senhor lá está com letra maiúscula, então era o Senhor Deus quem impelia Naamã para as vitórias. Aleluia, Jesus. Oh, Glória aleluia. a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. E agora Naamã se despoja, tira tudo que tem dentro dele. E aí a mensagem aqui revelada apresenta pelo menos 3 atitudes necessárias para que o milagre da cura e o milagre da purificação aconteça. Por que eu estou falando cura e purificação? Está no texto e é o tema. Aleluia, O tema fala de cura e fala de purificação. Então, quando eu falo de cura, fala da condição física, doenças físicas. Mas quando eu falo de purificação, eu estou falando da alma. Então, Eliseu não deu uma palavra só para curar a lepra. Eliseu aplicou uma palavra que curava a lepra, que é físico, mas também curava a alma de Naamã. Aleluia! Glória a Deus! A primeira revelação que nós temos: Naamã era um homem grande, mas era leproso. Ou seja, não tem tamanho de homem que não possa sofrer uma intervenção adversa na sua vida. Não tem. Mas ao mesmo tempo significa também que a grandeza que não vem de Deus não leva a nada, porque grande só existe um, e esse grande se chama? Alguém me ajuda? Esse grande se chama Deus. Segundo, não precisa de liturgias mirabolantes, apenas um testemunho verdadeiro de fé e de uma escrava. Não precisava disso. Não precisava das liturgias mirabolantes. Um testemunho. Tem uma tradução que diz assim: Oxalá, quem dera que o meu Senhor fosse. Aleluia! Um testemunho. E em terceiro, obediência à ordem de Deus. É o único caminho que nos conduz ao milagre. Só que Naamã resiste a isso tudo. Ele resiste. Mas, irmãos, quando Deus está cuidando, não existe resistência. Aleluia, Jesus. Aleluia, oh glória. Quando Deus está cuidando, não existe resistência. Naamã não foi sozinho para Israel. Ele levou uma comitiva. Aquela comitiva era dizer assim: ó, nesses aqui eu acredito, o que eles falam me ajuda, esses aqui estão ao meu lado para me. Era essa comitiva que estava com ele. E é nesse momento que a comitiva entra em ação. Um momentinho só, Naamã. Se o profeta falasse para o senhor fazer uma coisa grande, o senhor ia fazer? Claro que coisa grande eu ia fazer. E por que não faz a pequena? Vale glória, vale. Aleluia. Oh, aleluia. Se fosse grande, o senhor faria. Então por que o senhor não faz a pequena? Aquilo foi tão forte, tão poderoso, que a Bíblia diz que não obedeceu. Ao invés de ele obedecer a palavra do profeta, ele obedece a quem? A comitiva que está com ele.
Meus irmãos, não interessa de onde vem a palavra de Deus, se ela vem de Deus, ela produz o efeito, aleluia! E foi isso que aconteceu. Ele obedeceu a comitiva. O texto diz, no verso de número 14, no mesmo capítulo, diz assim: então desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Aleluia. Aleluia. Eu vou ser sincero. Crer no poder do Deus verdadeiro é muito difícil. Mas por que, pastor, que é muito difícil? Porque Deus não vem soltando fogos, Deus não vem jogando confetes, Deus não vem fazendo nada mirabolante para nos atrair. Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é poderoso, e quando Ele fala, a terra treme, quando Ele fala, os joelhos se dobram, quando Ele fala, até o diabo estremece, aleluia, oh glória, porque é Ele que está falando. Aleluia, glória a Deus. Deus usa as coisas simples para confundir as coisas grandes. O nosso entendimento não consegue alcançar o ilimitado projeto de Deus. A gente costuma falar poder, né? Só que aqui eu falo de projeto, porque o projeto de Deus era que Naamã mudasse a sua atitude. O projeto de Deus era que Naamã reconhecesse que Deus é o Senhor, aleluia. E então nós não conseguimos alcançar o projeto de Deus. Muitas das vezes as cargas que nos impedem de ver quem realmente é o Deus que nós servimos estão juntos de nós e nós não queremos nem abrir mão. Mas Deus sempre faz um motivo, uma maneira. Ele sempre tem um jeito para que nós abramos mão dessas cargas. Naamã carregava vaidade, Naamã carregava orgulho, Naamã carregava presunção, Naamã carregava religião, Naamã carregava os méritos, a razão, a rebeldia, a vaidade, tudo isso Naamã carregava. E aí o que Deus fez? Naamã, você precisa tirar tudo isso, e é nas águas turvas do rio Jordão. Glória a Deus. Aleluia. Talvez a gente não consiga compreender por que é que no meio daquela luta, naquela provação, naquele momento tão difícil, como disse a nossa irmã aqui, queria me matar, e aí aparece um hino. Tem um hino da nossa harpa que eu gosto muito dele, diz assim: em vez de murmurares, canta. E aí tem um verso que diz assim: se um hino, olha como é que é difícil, se um hino cantar, tu puderes nas horas de grande aflição. Se der para cantar, a resposta vem: então voarás, se quiseres, até a celeste mansão. Aleluia, oh glória. É difícil entender, é difícil compreender. Eu estou cheio de carga, estou me curvando, não consigo andar, preciso tomar um banho, preciso me despir de tudo isso. Onde tem água limpa? Aí Deus diz assim: não é na água limpa, é na suja. Se é que vocês conseguem me entender. Aleluia, Jesus. Aleluia. Não vai ser com um sorriso, vai ser Santo de com Israel. Aleluia. Não é com alguém batendo palma, é com você sozinho no canto e pedindo a Deus e ainda dizendo: eu não consigo, eu não tenho força. Essas são as águas turvas, mas são as águas turvas que Deus prepara para que nós possamos sair do problema, da dificuldade
o poder de Deus. E quando isso acontece, nós conseguimos aceitar os seus propósitos. Glória. Glória a Jesus. Já estou dizendo. Glória. Naamã obedece, mergulha nas águas sujas do Rio Jordão, mesmo reclamando. Na minha terra tem 2 rios que as águas são limpas. Aleluia, Jesus. Lá na minha terra seria diferente. Só que ele não está na terra dele, ele está onde Deus quer que ele esteja. Aleluia! Oh glória! Foi Deus que fez com que ele fosse para aquele lugar. Então vai mergulhar nas águas sujas. E quando ele sai, a Bíblia diz que ele voltou purificado. Aleluia! Corpo limpo e alma purificada. Vamos encerrar, né? O verso de número 15 do capítulo 5 diz assim: então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eu quero parar aqui, porque isso aqui não é chegar e olhar. Não foi isso que ele fez, não. O Naamã que chega aqui no verso 15 é outro Naamã, não é o mesmo que mergulhou. Ele chega com toda a reverência. Oh, aleluia. Glória a Deus. Ele chega com o coração contrito. Ele olha para Eliseu como se ele estivesse olhando para o próprio Deus. Porque até aqui na história não existe o nome de Eliseu. O nome de Eliseu ficou lá atrás, conforme eu falei. Mas ele está diante de quem? Do emissário do próprio Deus. E o texto diz que ele pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra. Eu comecei pregando falando de 2 países. Eu falei da Síria e falei de Israel. Mas eu preciso terminar com toda a terra. Aleluia. Reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora te peço, tomes a minha bênção. Ele está dizendo: receba o meu agradecimento. Mas não era Eliseu, ele era apenas o profeta. E Eliseu não recebe mais aqui. Eu vou parar porque a história, o tema só fica aqui. Ele, gratidão ele oferece. Queridos, nós estamos diante do mesmo Deus. Aleluia. Aleluia. Ele nos conhece por dentro e por fora. Sabe a causa que nós viemos a este lugar. Sabe até a condição com que nós chegamos aqui. Ele não brigou com ninguém para nos trazer aqui, não. Ele simplesmente nos trouxe pelo seu poder. Nós fomos constrangidos pelo Espírito Santo para chegar aqui. Tivemos todos um dia de luta, de trabalho, e vencemos tudo isso para chegar aqui. Aleluia! Oh, glória a Deus! E eu quero dizer que hoje é a nossa oportunidade. Chegamos chorando, vamos sair sorrindo. Aleluia! Chegamos aqui com a nossa pele dolorida por todos os problemas que nós passamos, mas o Espírito Santo de Deus, que é o rio que corre aqui neste lugar, nos recebe em mergulho para nos fazer triunfar e sairmos daqui, aleluia, com a bênção que nós viemos buscar. Arabacanda, Rabaxuia, Urebanda,
necessidades. Não existe um Deus maior do que o Deus que nós servimos. Foi Ele que nos trouxe, foi Ele que nos fez estar aqui. Aleluia! Receba a sua vitória em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Convida a igreja a se pôr em pé. Vamos. Glória a Deus. Glória. Quem pode sentir a presença de Deus, irmãos? Eu sei que Deus falou no nosso coração. A Bíblia diz que Deus sonda. Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que aguardam a vinda do Senhor, desde agora e para sempre. Todos dizem amém.